Eu quero convidá-los a se colocar em pé novamente, para nós lermos 3 versículos da palavra do Senhor. Eu quero ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, e quero ler Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 17. Aí nós vamos a faltam 5 minutos ainda para as 9 horas, nós vamos a um rápido relembrar aqui rapidamente ao que nós temos falado. Se os irmãos puderem compartilhar aí nos grupos, né, dos irmãos que estão nos acompanhando já pela internet. Deixa eu olhar, nós já estamos no Facebook, já estamos no YouTube, um bom grupo de irmãos nos acompanhando. Compartilhe aí no grupo da família, para que o número maior de irmãos, de pessoas possam acompanhar. Tem sido uma bênção, né? Tem sido uma bênção. Nós vamos ler então Gênesis 1 e 2, e depois nós vamos ler Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 17. E aí eu vou explicar por que eu vou ler esses 2 textos, no começo e no final da Bíblia. Gênesis 1 e 1, que é tremendamente conhecido, e o 2, depois Apocalipse 22, 17. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 17, está escrito assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Senhor, obrigado por estarmos na tua casa, e eu quero orar agora, não pelos pedidos de oração que foram apresentados, porque teu servo, o evangelista Moisés, já apresentou, a igreja já apresentou. Agora eu quero pedir, Senhor, em favor desse momento que nós temos aqui da palavra do Senhor. O Senhor sabe o cuidado que temos tido de todas as terças-feiras, estarmos fielmente aqui ministrando não o que queremos, mas aquilo que o Espírito do Senhor tem nos direcionado. Senhor, agora eu dependo inteiramente do Senhor, ó Pai. Dá-me um raciocínio rápido, Senhor, dá-me fluência no falar, e que no abrir dos meus lábios a palavra saia com a autoridade necessária, e que ela possa, Senhor, achar a tua palavra através da minha voz, das minhas cordas vocais, que a palavra possa alcançar o coração, Senhor, não somente os ouvidos, mas o coração daqueles que estão nos acompanhando, tanto aqui dentro do templo, Senhor, como fora, Senhor, pessoas que estão nos ouvindo de diversas partes do país e do mundo. Visita cada um agora, e que a tua palavra ache guarida, ache espaço, Senhor, e que ela seja aplicada ao coração para a glória do nome do Senhor. Eu oro pedindo esta bênção em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar com as suas Bíblias em mãos, e vamos para a palavra do Senhor, faltando 2 minutos para as 8 horas. Eu gostaria de pedir algo aos irmãos, a não ser as meninas da mídia aqui que filmam, que fotografam, que você não deixe a sua atenção ser atraída por nada. Aproveite esta noite para aprender a palavra do Senhor. São 3 coisas que nós temos falado. O crente precisa ter uma Bíblia, uma caneta e um pedaço de papel, para você anotar, né? Anotar aquilo que você tem aprendido. Eu ia falar, mas não vou falar. Então, vamos lá. Para a palavra do Senhor, aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Vamos somente relembrar. Praticamente um mês atrás, eu tratei aqui, numa terça-feira, da divindade do Senhor Jesus no Evangelho de João. Falamos sobre o Evangelho de João, o 4º Evangelho, que é o Evangelho teológico, é o Evangelho que trata
de Jesus como Deus, assim como Pai, assim como o Espírito, ele sendo Deus. Nós tratamos disso aqui há 3 ou 4 semanas atrás. Na semana seguinte, nós tratamos da divindade do Espírito Santo no Evangelho de João. Olha a profundidade disso. Que Jesus estava para voltar para o Pai, e ele então está preparando o coração dos discípulos, e a palavra-chave nisso tudo aí é: não vos deixarei órfãos. Vou mandar alguém para ficar no meu lugar. Vocês não vão ficar sem pai ou sem cuidador. Eu vou mandar o Espírito Santo para cuidar de vocês. Então eu mostrei que esta promessa foi feita em João 14, 15, 16 e assim sucessivamente. Depois, saltei uma terça-feira que eu não pude estar presente aqui, eu tive que ir a Petrópolis e a Pati do Alferes no Rio de Janeiro. Parece que foi o pastor Alexandre que pregou naquela terça. E eu voltei na outra terça passada falar sobre os 3 voos da pomba que Noé soltou. O primeiro voo, a pomba saiu e voltou. A segunda vez, a pomba foi, voltou e trouxe no bico um galinho, um raminho de oliveira. E a terceira vez que ele soltou a pomba não voltou. Somente para lembrar que o primeiro voo da pomba é Gênesis 1 e 2, quando o Espírito Santo pairava sobre as águas, mas não pousou, pairava. E o termo forte da palavra pairar aqui no hebraico é como se fosse tomando conta, preservando, ok? O segundo voo da pomba, que ela voltou com um raminho de oliveira, são aquelas manifestações, ou foram as manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Diga-se de passagem que Israel aqui representado pela uma oliveira, né? Uma oliveira, o Espírito Santo descia sobre a vida de Otiniel, descia sobre a vida de Gideão, descia sobre a vida de Davi, a vida de Elias, mas ainda não era uma manifestação de permanecer operando. Ele descia, operava esporadicamente e localizadamente, e a sua ação afastava. Isso nós provamos aqui. E depois o último voo da pomba, que Noé soltou e a pomba não voltou, eu disse para os irmãos que foi quando Jesus disse em João 37, aquele que beber da água que eu estou dando aqui, vai se fazer nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E a explicação do versículo é que essa água aqui era a manifestação do Espírito Santo, porque ele ainda não tinha sido derramado, porque Jesus, quem está comigo aqui, diga amém. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi glorificado, voltou para o céu, o Espírito Santo foi enviado 10 dias depois. Foi o último voo da pomba. O Espírito Santo veio e está com a igreja, e vai permanecer com a igreja, vai continuar com a igreja até o arrebatamento. Quem entendeu isso aqui? Está claro o que eu expliquei até aqui? O Espírito Santo permaneceu e permanece com a igreja. Mateus 28, 20, ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é de que forma? Na pessoa do Espírito Santo, que é o representante de Jesus, ou substituto de Jesus aqui na terra, ok? E eu chamei a atenção dos irmãos para uma coisa, mas antes de falar isso, eu gostaria de ressaltar para os irmãos. Eu preguei, não sei se foi aqui, foi por aí afora, eu acho que aqui ainda não preguei sobre isso, sobre a importância das últimas palavras que as pessoas disseram ao longo da Bíblia. Quais foram as últimas palavras de Abraão para Isaac? Quais foram as últimas palavras de José para os seus irmãos? Quais foram as últimas palavras de Moisés para Josué e para a nação? Quais foram as últimas palavras de Elias para Eliseu? Quais foram as últimas palavras de grandes homens do Antigo Testamento? E eu ressaltei para os irmãos quais foram as últimas palavras de Jesus. Por quê? Porque eu entendo, se alguém está para fazer uma longa viagem, ou está para morrer, e ele precisa deixar uma obra que continua uma obra,
Então esta pessoa dá os seus últimos recados, dá as suas últimas palavras, devido à importância disso, que estas últimas palavras iriam marcar a sequência do que aquela pessoa trouxe até ali. Quem me entendeu? Amém? Então, se são, por exemplo, vou falar porque não é segredo aqui. Esses dias eu estava me preparando para fazer aquela coisa lá no coração. Eu chamei a Eunice e mostrei um monte de coisa para ela. Eu não sabia se eu ia voltar. Senha de cartão, o lote que eu tenho, o apartamento que eu tenho. Eu mostrei as coisas. Eu falei, Eunice, está tudo anotado aqui. E salvei tudo lá. Porque a obra, se eu partisse e não voltasse, a vida ia continuar. Vocês iam lembrar de mim uns 3 meses. Que saudade do pastor Jean da terça-feira. 6 meses, ia lembrar de vez em quando. Daqui 1 ano, o outro pastor já está tocando a obra. E de vez em quando visse uma foto minha, vocês iam lembrar. Talvez que lembrasse mais rápido fosse a Eunice e os filhos. Mas o resto, um pouco tempo, a página vira. A história é assim. Não estou sendo vitimista. A história é assim. Entendeu? Eu estava deixando isso para ela porque eram coisas importantes que ela precisava saber. Por que o senhor está falando isso? Jesus está voltando para o céu. Jesus não ensinou os discípulos a ganhar dinheiro. Vou ensinar estratégia para vocês ficarem ricos. Eu vou ensinar vocês a levantar paralíticos para vocês ficarem famosos. Eu vou ensinar vocês a operar milagres sobrenaturais. Eu vou mostrar para vocês aqui o céu, como é que vai ser lá. Depois ele mostrou para João. Mas como será que mostrou para os discípulos? Não. Ele falou, as últimas palavras de Jesus foram: vão para a cidade de Jerusalém, porque vocês vão precisar receber a presença do Espírito Santo. Assim que Jesus estava falando, vão para a cidade de Jerusalém, que eu vou mandar o Espírito Santo, ele começou a ser assunto ao céu, elevado ao céu. Se as últimas palavras dele tinham a ver com a presença do Espírito Santo, é porque esta presença era a condição sine qua non, isto é, era a condição sem a qual não a igreja poderia sobreviver. Quem está comigo até aqui, quem entendeu isso? Não existe igreja sem a presença do Espírito Santo. Pode existir maçonaria, Lions Club, Rotary Club, qualquer outra associação não governamental, qualquer banco, qualquer partido político, sem a presença do Espírito Santo. Mas igreja não sobrevive sem a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá vida à igreja. Aleluia. Ô glória, ô glória. Eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo agora aqui não. Desde a madrugada que eu levantei, eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo. Então, a importância desta presença. Esses meninos querem tocar bonito e dar resultado? Tem que ter unção. Quer pregar e dar resultado? Tem que ter unção. Quer cantar e ter resultado? Dá unção. O que promove a gente não é rede social não, irmão. O que faz o ministério da gente brilhar é a unção, a autoridade do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que são literalmente mortas espiritualmente, não sentem nada. Me desculpe a franqueza. Existem ministérios que já morreram, mas ainda tem crente que o coração palpita, que arrepia, que tem calafrio e que tem vida. E eu quero dizer, sabe o que é isso? A presença do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando só de grito e pulo e rodopio não. Eu estou falando de sentimentos da alma. Eu estou falando de relacionamento com Deus. E é sobre isso que eu vou falar, porque eu tenho que dar um recado aqui esta noite para quem está aqui dentro e para quem está fora. Tu não brinca com esse assunto não. Porque blasfêmia contra o Espírito Santo não é só falar mal do Espírito Santo não. Blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a voz dele, insistentemente e conscientemente. Ele fala hoje, fala amanhã, fala depois, a pessoa continua na prática do pecado, continua brincando, não dá ouvido, pode levar ao ponto da rejeição da voz do Espírito Santo e chegar a um ponto da pessoa não sentir mais nada. E eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Tem época que a gente cansa em determinadas situações, porque tem pessoas que elas não vão ser salvas, então não adianta você pelejar com ela. Mas como assim, pastor? O senhor sabe quem? Eu não sei quem, mas tem pessoa que ele é tão duro e rejeita tanto, você fala, é verdade, vai ter gente que não vai ser salva. É igual um amigo meu, o pastor Marco, estava num restaurante lá em Belo Horizonte, tal. Chegou um rapaz para servir para ele a Coca-Cola,
E ele falou assim: você lê a Bíblia? Você já conhece Jesus? Ele falou: não, esse negócio de Bíblia, negócio de Jesus, negócio de Deus, isso não é comigo não. Aí o pastor Marco falou: ah, rapaz, é verdade, tem pessoas que são assim mesmo. A Bíblia diz que tem pessoas que não vão ser salvas, e eu acho que você é um deles. Aí ele virou, foi lá, veio com um gelinho, depois ele rodeou o pastor Marco. Não, aquela hora eu até estava falando com o senhor o negócio da Bíblia aí, mas até que eu tenho uma lá em casa, sabe, e tal. Porque tem pessoa que ela vai brincando, irmão. Chega um ponto que você vai... Eu vou falar um negócio para os irmãos. De um tempo para cá eu cheguei à conclusão: eu não vou morrer por causa da vida de ninguém, porque Jesus já morreu pela igreja. Eu estou pastoreando, eu estou ensinando, eu estou pregando. Você toma ceia se você quiser, você vem para a igreja se você quiser, porque eu estou fazendo o meu papel. Jesus já morreu pela igreja, eu não tenho que morrer pela igreja. Eu tenho que servir a Deus e pastorear a igreja. Agora morrer é Jesus que morreu. Eu vou ensinar. E hoje eu vou pregar sobre a pessoa do Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse que ficou para tomar conta da igreja? Uma pombinha, pastor? Não é uma pombinha. Ah, é um vidro de óleo? Não é um vidro de óleo. É água? Não é água. É um vento? Não é vento. É uma pessoa. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito. Eu não estou falando de corporeidade, eu estou falando de personalidade. Corporeidade é quando tem corpo. Eu estou falando de personalidade. Alguém que tem inteligência, vontade e emoções. Amém, irmãos? Amém? Mas a Bíblia diz que não desceu uma pomba. O Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. Não foi vento que assoprou em Atos 2. Foi barulho como que de um vento. Não foi fogo que caiu na cabeça de ninguém. Foi uma tochinha como fogo. Quem está entendendo? Então por que tem essas ilustrações? É porque a ação do Espírito Santo, ela atua como fogo. Isto é, queimando impurezas, purificando. Mas o fogo não só queima não, irmão. O fogo também dá propulsão. A locomotiva para andar é o fogo empurrando. Dentro do motor tem faísca de fogo, não é verdade? Explosão, né? E o vento? O vento refresca, o vento faz respirar. Sabe por que você está vivo espiritualmente? Aleluia. Faz assim, ó. Faz. Tem um vento aqui que foi, não foi? Puxou o oxigênio e jogou o gás carbônico, não é assim? Aprendi isso, nem sei como é que funciona, mas eu aprendi isso quando eu estava na escola. Oxigênio, gás carbônico, tal. Sabe por que você está vivo espiritualmente? Sabe por que você tem desejo de Deus ainda? Tal? É porque há alguém atuando como o Espírito Santo, como um vento, no seu pulmão espiritual, te dando vida. Opa! Ô glória, Deus está aqui, né? Entendeu como? Essa ação. E a pombinha? Por causa da pureza. Você sabe que a pomba é o único animal do mundo que não tem fel, né? É isso aí. Alguém balançou a cabeça assim. Não tem fel, não é verdade? Mas a coisa, e o azeite? E o óleo? Porque o óleo no Antigo Testamento servia para várias coisas. O óleo, quando ungia um sacerdote, falava de cura, bálsamo de Gileade. Era um óleo, um azeite. Além de perfumar, curava feridas, cicatrizava, prevenia de doença. Você lembra do salmista falando: unges a minha cabeça com óleo? Coloca na tela: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Aí, unges a minha cabeça com... Onde está aí? Unge a minha cabeça com óleo. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Vou explicar o que eu já expliquei muitas vezes aqui. Vou explicar de novo. Pode ser que tenha alguém que não lembra mais. Ok? Então, o que é? Você sabe que a ovelha, com aquele focinhozinho dela meio bicudinho assim, a narina dela molha. Você pode ver aqui, é cheio de aguinha aqui, não é verdade?
uma aguinha assim quando ela está respirando, né? O que acontecia? Vinha a mosca lá, aquela varejeira mosca, e pousava naquela aguinha do nariz aqui assim dela, e ela, quando ela respirava, ela puxava para cima o óvulo, e aquele óvulo ia para o cérebro, e ela ficava que louca, contaminava o cérebro dela e ficava como que louca. Aí o que o salmista está dizendo? Que o Senhor, o pastor chegava e entornava azeite na cabeça da ovelha. Quando entornava com a cabeça da ovelha, a mosca vinha pousar, não podia, porque tinha óleo, entendeu? Alguém pegou aí, não? E tem um negócio, uma ovelha encostando na outra e esparramando óleo. Você está entendendo como? Crente que tem óleo na cabeça, primeiro, não tem lugar para pornografia, não tem lugar para maus pensamentos, não tem lugar para imoralidade, não tem lugar para maldade. E tem um negócio, um crente molhado do Espírito Santo passa óleo no outro, passa óleo no outro, passa óleo. Não semeia contenda no meio dos irmãos, mas distribui graça e unção do Espírito na vida da pessoa. Uma pessoa que é muito falador dos outros, distribuidor de mal, você pode saber que não está com a cabeça ungida. Quem está com a cabeça ungida distribui óleo. E esse Espírito Santo então tem um tipo de óleo. Mas aí a gente deu essa introdução, já com 20 minutos que eu estou falando praticamente. Mas afinal de contas, quem é esse Espírito Santo? No meio pentecostal é muito comum a gente ouvir frases como essa: o fogo desceu. Quem já ouviu falar isso? Tivemos num culto lá, pastor Gerson, o fogo desceu. Alguém olha assim? Ó, foi uma glória. Olha para você ver o linguajar nosso. Foi uma glória, né? Essa é uma historinha que eles contam, né? Passou um tonto na porta da igreja e o povo gritando, adorando, né? É isso que ele perguntou ao diácono: o que está acontecendo aí, tal, assustado. O diácono falou que Deus estava operando, né? Aí ele falou: operando? Não entendeu, né? Certamente era sem anestesia, porque o povo estava gritando, né? Não entende, irmãos, Deus está operando, não entende. Tem fogo de Deus aqui, não é assim a gente não fala? Há uma brisa suave aqui. Ninguém entende isso, mas é só quem está dentro do mover, entendeu? Eu senti assim aquela graça. Isso, quem entende isso? É o Espírito Santo que faz essas coisas. Oh, aleluia. É muito comum, mas eu quero te dizer que isto provocado pela presença deste Espírito Santo. Mas afinal de contas, quem é ele? Ele é menor do que Jesus e Jesus é menor do que o Pai. É assim? Não, os três são um. Há uma definição que eu amo, carrego nessa folha do iPad aqui. É o seguinte: nós adoramos um Deus em trindade, uma trindade em unidade. Vou repetir: adoramos um Deus em trindade, três pessoas, uma trindade em unidade, sem confundir as pessoas, mas sem separar as substâncias. Aí eu gosto de um credo chamado credo, esse credo é o chamado credo de Atanásio, né? Que foi definido do ano 298 a 373 a.C. Ele era um patriarca de Alexandria, né? Ele teve no concílio de Nicéia combatendo contra o arianismo, que era contra a doutrina da trindade. A doutrina da trindade é definida o seguinte: adoramos um Deus trino, três pessoas, essa trindade em unidade, sem confundir as pessoas, porque o Pai é um, o Filho é um e o Espírito Santo é outro, mas a gente não consegue separar a substância. Pastor, eu sei que é difícil de entender, mas pela fé você crê. Deixa eu só explicar para você. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, quem convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Mas quem perdoou os pecados dele? Jesus, pelo seu sangue. E quem recebeu ele de volta? O Pai. O Filho, o Espírito convence, o Pai perdoa e o Espírito convence, o Filho perdoa e o Pai. É chique demais, é palavra de Deus o que eu estou pregando aqui esta noite, aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Deixa eu guardar minha página aqui. Então, esse Espírito Santo maravilhoso, que é um amigo, né? Um amigo certo das horas incertas.
Alguém aqui já esteve internado na UTI? Irmão Zé, lá atrás. Algumas pessoas já tiveram, pastor Lucimar. Sabe quando interna na UTI? Ô Lucas, você que é médico, faz um frio dentro daquele negócio lá, não faz, doutor Lucas? Meu Deus, me levaram outro dia lá para fazer um exame. Eu pedi uma cobertinha, falei com a menina, isso aí está frio demais. Irmão, na UTI, todo mundo, a família, tudo vira as costas assim, ó, e vai embora. Lá na UTI é só você. Eu tenho uma notícia para você. Está sozinho não. O Espírito Santo entra em qualquer CTI, em qualquer UTI. E é Ele que nos afarga, nos ampara e diz: está sozinho não, filho, eu estou aqui. Alguém pode adorar a Deus por esta palavra? Então esse Espírito Santo, aleluia, esse Espírito Santo que, vou usar aqui o pastor Gerson, porque ele sempre conta aquela experiência quando ele teve desviado, afastado dos caminhos do Senhor, lá na polícia, lá no quartel, lá no exército e tal. Mas eu tenho certeza que em algum momento, quando ele botava a cabeça no travesseiro, ele dizia: não é aqui não, não é aqui que ele me quer não. Aí um dia ele foi assistir um culto, parece que é uma escola bíblica, eu não sei, uma escola bíblica, de manhã, aquilo aconteceu, um negócio tão grande que encheu aqui, e até hoje ele faz assim. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que não descolou de você, é uma marca. No dia que ele te salvou, ele marcou você. Por isso você não consegue ficar. Você tem gente que tem vontade até de desviar, mas não desvia. Porque o Espírito de Deus está acompanhando e olhando. Se eu fosse você, buscava uma experiência com esse Espírito Santo. Alguém já viu contar a história daquele pastor que não seria ser crente mais e foi para uma balada? Alguém já viu contar? Eu já vi a pastora, a missionária Camila Barros contar. Posso contar? Diz que de um pastor que estava com tanta raiva, de tanta luta que ele estava passando. Ele falou: você quer saber um negócio? Eu vou mexer com esse negócio de ministério não. Botou não estou falando que botar tênis é porque desviou não, mas botou um tênis, botou uma calça jeans e tal, tirou a roupa assim esse uniforme assim e tal, saiu, foi para uma balada. Hoje eu vou tomar uma. Um fato. Entrou numa balada e tal, tá lá. Você sabe o que, camarada, assim, que você tá um peixe fora d'água? Um monte de gente assim, e ele caçando um ambiente assim para ver, deixa eu ver se eu me acho aqui. Daí a pouco ele está lá encostado no balcão. Na hora de pedir uma que desce redondo, apareceu uma jovem da igreja, desviada, e falou: pastor, não acredito no que eu estou vendo. Não acredito não, pastor. Ele olhou para ela assim, ela falou: não acredito no que eu estou vendo não. Ela falou: o que foi, minha filha? Como Deus me ama. O senhor largou tudo para lá e veio atrás de mim para me buscar. O senhor teve coragem de entrar aqui, pastor, só atrás de mim. Eu quero voltar para Jesus, eu vou voltar sim, pode deixar que eu volto. Você sabe por quê? O Espírito Santo de Deus não vai largar do seu pé, porque ele foi cuidado, deixado para cuidar de você. Eu quero dar uma palavra de Deus para muita gente que está vivendo focando o problema. Tira os olhos do problema, começa a olhar para a ação do Espírito Santo de Deus, porque enquanto você quer resolver, o problema vai aumentar. Na hora que você jogar nos braços do Espírito Santo o problema, o Espírito de Deus vai mudar a história. Pode adorar, eu sei que você está com vontade, adora um pouquinho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Esse Espírito Santo, ele é uma pessoa. Eu não estou falando de corporeidade, eu estou falando que ele tem vontade, inteligência e emoção. John Stott, um grande pregador inglês, morreu 5 anos ou 6 atrás. Ele disse a seguinte frase: antes de Jesus mandar a igreja para o mundo, vou repetir, antes do Senhor mandar a igreja para o mundo,
Ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Não, eu gostei demais dessa, Moisés. Antes dele mandar a igreja para o mundo, ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Aleluia. É forte isso aqui. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, esse Espírito está cuidando da igreja. E aí eu vou falar algumas coisas referentes a ele. Se você sentir dizer um amém, um glória, você diz. Se não sentir, pode ficar calado. Não tem problema não. Escuta só. Esse Espírito Santo possui atributos que o Pai e que o Filho têm. Por exemplo, eternidade. O Espírito é chamado de Espírito eterno. É, pastor, mas o homem também é eterno, os anjos também são eternos. São eternos a partir do momento que foram criados. A eternidade de Deus é uma eternidade diferente, porque ela não é cronos. E tocar assim, ela é em linha reta, tanto para trás como para o futuro. Então não tem começo nem fim. Então é eternidade nesse sentido. Mas o Espírito Santo não é só eterno. O Espírito Santo é onisciente, capacidade de conhecer todas as coisas. Por isso que no Salmo 139 está escrito: antes que saia uma palavra da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Pensou? Ele já sabe. Amém? Glória a Deus. Jesus está aqui. Terceiro, ele é onipotente. Quarto, ele é onipresente. O salmista no Salmo 139, esse é o 4 para mim, Eloy, que diz assim: para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei é o 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, não, acompanha comigo lá. Se eu subir para o céu, o Senhor está lá. Se eu fizer no Seol a minha cama, presta atenção que esse Seol aqui não é inferno. Esse Seol aqui é a habitação dos mortos, ok? Ah, tem a ver com sepultura. Se eu fizer no Seol a minha cama, o Senhor também está lá. Se eu tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, você que conhece o mar, você olha assim, né? Você vê o sol brilhando lá assim, né? Assim, principalmente nós mineiros, né? Fala, nosso Deus, grande água, né? E vê aquele monte de areia, você fala, nossa, eu sou pedreiro, como é que vai gastar um tanto de areia desse em tanta água? Meu marido, é muita água, né? Aí você olha lá o sol lá na ponta e fala, é logo ali. Vai caçar o nascente do sol. Se eu tomar as asas da alva e habitar lá na extremidade do mar, o texto está dizendo que eu estou lá também. O Senhor está lá também, o Espírito Santo está lá também. Se até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Versículo de número 11. Se eu disser, de certo que as trevas vão me encobrir. Não, presta atenção nisso aí para você dar um glória, um glorinho, um amém, peraí. Eu vou falar o seguinte então, eu vou entrar para um quarto hermeticamente fechado e vou apagar tudo. Eu não sei porque que eles falam que fica igual breu, porque breu para mim é um negócio meio marrom, não sei, mas eles falam breu. Tá. E você vai entrar num quarto hermeticamente fechado sem, mas um quarto de uma escuridão terrível. Se você disser, eu vou entrar lá no lugar que tem trevas, aí o texto está dizendo que vai adiantar não. Porque a noite será luz em volta de mim. Por quê? Porque a noite, aleluia, nem as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. Porque as trevas e a luz para o Senhor é tudo a mesma coisa. Eu vou repetir, noite e dia para Deus é tudo a mesma coisa. Quem lembra lá no Egito que Deus mandou uma das pragas foi escuridão? Alguém lembra? Irmão, a Bíblia diz que a escuridão era tanto que podia acender uma luz que a luz não brilhava não. Dava quase para encostar, né, irmão Moisés, na escuridão assim. Podia ligar uma luz que a luz não clareava não. As trevas que Deus mandou. Só que tem um detalhe, tá? Na casa dos israelitas tinha luz. Acabou a luz na cidade todinha, na casa do crente tinha luz.
Aleluia, não. Se eu fosse você, dava um glória, porque merece, não é verdade? Então esse Espírito Santo, ele tem esses atributos aqui. Mas vamos lá, vamos lá. A gente ainda tem ali uns 20 ou 25 minutos. E você não está sozinho aqui dentro, não. Tem muita gente. Está dizendo aqui que está chiando o som, Deus. Faz uma oração assim em cima desse negócio aí para parar de chiar, né? Mas se estiver dando para ouvir, vai dando glória aí, irmão, do outro lado, já está bom, né? Vamos lá. Então ele é Deus. Ele também tem uma personalidade. Agora, aqui que eu quero falar com você é interessante. Como ele tem uma personalidade, ele tem atributos de personalidade. É aquilo que eu sempre falo. Ele tem vontade, ele tem inteligência, o Espírito Santo, e tem emoções. Vontade. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Atos capítulo 16. Vou provar. Atos 16. Glória a Deus. Atos 16, versículo de número quanto? Atos 16, versículo 6, está escrito assim, Atos 16, 6, já está na tela. E passando, quem está comigo, diga amém. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram o que, irmãos? Impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo impediu. Vai não, Paulo, vai não. É sinal que o Espírito Santo tem vontade. Olha o que está escrito no versículo de número 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia. Mas o que? Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Quem que impediu? O Espírito Santo impediu. Sinal que ele tem vontade, tem volição. Isto é, ele sabe decidir o que ele quer e definir. Deixa eu falar um negócio. Está orando por uma porta abrindo, não está, irmão? Jesus, abre essa porta. Quando você vai ver, Deus fechou uma outra. Aí você fala, que eu estou orando que Deus fechou a porta. Fica quieto, porque se ele fechou, é porque você não podia entrar. Amém, irmão? Aqui não só abre porta não, tem hora que Deus fecha. É isso aí, entendeu? Eu não costumo teimar não, tem uns trem que começam, não é pra você ver. Tem uns negócios que começam a dar errado, eu falo, não, vou esperar mais um pouquinho, porque esse negócio pode ser que Deus está querendo me falar alguma coisa disso aqui. Entendeu como? A gente precisa estar ligado, precisa estar online. Então, ele tem vontade, mas ele tem também inteligência. Vamos provar, ele tem inteligência. Isaías, capítulo de número 40, vê se para mim é o versículo 13, que eu estou puxando na memória aqui. Isaías 40, versículo 13. Mas olha para cá. Antes, tira da tela só para me botar curiosidade aqui, Eloy. Olha para cá. Você já se deparou com uma situação, você orando? Jesus, pessoa. Senhor, se eu só pegar aquele menino meu que tem Vitória e trouxer ele para governador Valadares, vai dar certinho, Jesus. Não, governador Valadares. Senhor, se eu pegar aquele menino meu, Senhor, que está no Belo Horizonte, levar ele para Juiz de Fora, aleluia. Senhor, se o Senhor fizer assim, 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 vai dar certinho, igual genro na casa de sogra. Senhor, vai ser uma maravilha. É porque genro e sogra combina bem demais, não sei se você sabe, né? E tal. E ignora também, quando é crente combina, né? E quando não é crente também combina, se for boa pessoa. Então é o seguinte, escuta só. Aí de repente você está orando e falou, Senhor, Espírito Santo, vai lá e faz assim, assim. Aí eu fico imaginando Deus olhando, vou usar uma linguagem antropomórfica, isto é, dando forma para Deus. E Deus olhando e falou assim, você não está querendo me ensinar a trabalhar não, né? Você não está querendo me mostrar como é que faz não, né, filho? Aí o que está escrito no texto? Aleluia. Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem conselheiro ensinou alguma coisa para ele? Você pode ensinar Deus a fazer alguma coisa, meu filho? Deixa essa boca, para de murmurar, deixa ele te ensinar. Deixa ele te mostrar. E eu vou falar um negócio com você. Ele sabe de tudo, das profundezas de Deus. Não, vou falar. É ele que busca lá na dispensa de Deus, nas profundezas de Deus. E eu provo isso na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10 em diante. Ele busca as profundezas de Deus e revela. Vou falar o que eu falei esses dias pregando no culto no dia da Bíblia. A Bíblia é o único livro do mundo que quando você lê, você pode buscar Carlos Drummond de Andrade, me ajuda aí, Eunice, lembrar o nome do escritor do Brasil. Carlos Drummond de Andrade, Rui Barbosa, não tem uma mulher que chama Cora Carolina,
Cora Coralina, não é Cora Carolina, é Cora Coralina, não é verdade? Os livros, pode buscar os escritores aí, pode buscar Shakespeare, pode buscar os escritores do mundo inteiro e tal. Eu duvido se tem um escritor com 110 anos, que na hora que você for ler o livro dele, ele vai falar assim: você está entendendo aí alguma dúvida aí? Fui eu, meu filho, que escrevi, estou com 120 anos. Não, não tem jeito. Mas a Bíblia é o único livro do mundo, em 1600 anos que demorou para ser escrito. E quando você está lendo, o Espírito Santo chega e fala assim: está entendendo aí, filho? Tem alguma dúvida aí? Ele vai e interpreta. Irmão, é para você estar voando e você está com essa carinha assim, só prestando atenção. É para você estar dando um glória a Deus, sabe por quê? Ele revela as profundezas de Deus. Aleluia. Poderia falar mais disso, mas não vou. Agora nós vamos falar que o Espírito Santo, além de inteligência, ele tem o quê? Emoções. O que é emoção? Tristeza, alegria, decepção, frustração. Está escrito no livro de Coríntios o seguinte: no livro de Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Presta atenção na palavra selo, selado de autenticidade. Quando chega uma carta na sua casa, que ela está selada e lacrada, está dizendo que ela tem direção e ela tem dono. O salvo na pessoa de Jesus, ele tem o selo. Não entristeçais o Espírito. Isto quer dizer que o Espírito Santo pode ficar triste. Agora tem um outro versículo que eu estou tentando lembrar ele aqui, mas eu acho que eu vou lembrar. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 19. 5:19. Ele só tem 4 palavrinhas: não extingais o Espírito. Busca uma outra tradução para mim, porque tem uma outra que diz assim: não abafeis, não apaguem o Espírito. Não, irmão, não, essa aqui é forte demais. Não apague o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus querendo agir, você está abafando ele, dizendo: não age não, deixa que eu vou agir. Não faz não, deixa que eu vou fazer. O texto está dizendo: não apague o Espírito Santo. Dê vontade de chorar aí, chora. Se Deus quer te tomar, deixa ele te tomar, porque o Espírito Santo, ele quer inflamar a sua alma. Se ele tem emoções, é possível entristecê-lo. Agora, eu prometi na terça-feira passada, se eu fosse, ficava com medo do que eu vou falar aqui agora, mas é medo mesmo e temor. No livro de Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 19, está escrito assim. Isaías 59, 19 está escrito assim: então temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Presta atenção nesse resto do versículo: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Não, espera aí. Um exército está vindo contra você como se fosse águas, o inimigo como se fosse um enchente. Olha para a tela e vai prestando atenção. Como se fosse um enchente. Quando o inimigo está vindo para destruir a sua vida, você está em relacionamento com Deus, em comunhão com Deus, não é vida bagunçada não. Em relacionamento com Deus, diz a Bíblia que o Espírito Santo vai entrar na frente e vai dizer assim: opa, só até aqui, daqui para cá não, porque ele está guardado debaixo das minhas asas. Ele está protegido. Meu Deus do céu, dá sinal de vida aí, crente, pelo amor de Deus. Quem está vivo aqui, o Espírito de Deus arvorará contra ele a sua bandeira e dizer: aqui não.
Pastor Marco Feliciano contou em uma das mensagens dele que uma mulher se levantou no Brasil com uma acusação terrível contra ele, inclusive contra a vida moral dele, e ele estava com a vida no altar. Ele entrou diante de Deus. Essa moça entrou para dentro do banheiro dias depois para tomar banho. Quando ela passava o shampoo, saiu os fechos do cabelo dela. Começou a sair aqui, começou a sair aqui. Ela começou a ficar totalmente careca. Calma, foi caindo tudo. Caiu um temor naquela mulher. Ela refez, pediu perdão e consertou. Tem coisa que quem vai defender você não é você, é o Espírito Santo de Deus. Agora volta o texto para mim, Eloy, porque nesse texto aqui o Espírito Santo é o que, irmãos? Diga comigo assim, defesa. Não, quem está com fome sou eu. Viajei o dia inteiro, vai lá. O Espírito Santo, diga comigo, é defesa, escudo, bandeira, proteção. Ok? Para quem está com a vida no altar. Agora que eu quero que você arrepia e saia daqui mais crente, porque eu vou sair. Isaías 63, 10. Aqui você tem que prestar atenção. Aqui eu não vou aceitar você olhar para o outro lado. Você vai ter que ler esse versículo. Mas eles foram rebeldes e fizeram o quê? Contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo. E o próprio Espírito Santo começou a pelejar contra ele. Aqui ele não é proteção, aqui ele virou inimigo no sentido de até quando vai continuar brincando com a presença do Espírito Santo? Até quando vai continuar pecando, não confessa, continua tomando ceia, continua levando a vida assim? Até quando? Meu corpo está tremendo aqui com esta palavra. O mesmo Espírito que defende é o mesmo Espírito que levanta contra, porque ele tem sentimentos. Ele é santo. Aí entra aqui a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que gera muita curiosidade. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, Jesus estava fazendo o quê? Expulsando demônios. Mateus capítulo 12, vamos ver qual versículo. Quem está comigo, diga amém. Quem está aprendendo alguma coisa, diga aleluia. Mateus capítulo de número 12, está escrito a partir do versículo de número 22. Mateus 12, 22. Deixa eu tomar mais um golinho d'água aqui. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado. Esse endemoniado, além de endemoniado, ele era o que, irmãos? Cego e mudo. Possivelmente o próprio demônio estava o tornando cego e mudo. Nós não sabemos, mas ele era cego e mudo. E de tal modo que Jesus fez o quê? Curou, que o cego e mudo falava e via. Versículo de número 23. E toda a multidão admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Sabe o que eles disseram? Atribuíram o poder de Jesus a Beelzebu, dizendo: Jesus está expulsando o demônio em nome do próprio chefe dos demônios. Meu Deus do céu, é de arrepiar isso aqui, não é não? Aí o que Jesus disse no versículo de número 25? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, presta atenção que aqui Jesus age como Deus, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que Jesus estava dizendo? Se eu estou expulsando em nome de Beelzebu, eu estou lutando comigo contra o próprio demônio, o demônio lutando com o demônio. Entendeu? Aí o versículo de número 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o reino de Satanás se ele está dividido contra ele mesmo? 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? No nome de quem que os vossos filhos expulsam? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Jesus enquadrou eles, né? Agora vamos para o versículo 28.
Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Eu estou expulsando, não é em nome de Deus é bom, não. Estou expulsando em nome do Espírito de Deus. Aleluia. Ou autoridade. Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Esforce para você ficar acordadinho e animadinho. Vai lá. Eu já estou quase parando. Vai lá. Vamos para o outro versículo. O que diz lá? O versículo seguinte. Chegado o reino. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa e tal. Agora vamos lá para o versículo de número 30, Aloí, que diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Versículo de número 31. Portanto, eu vos digo que todo pecado de blasfêmia, presta atenção na palavra blasfêmia, falar, fêmea, mal, todo pecado de falar mal, blasfêmia, falar mal, se perdoará aos homens. A pessoa pode falar qualquer coisa, pode falar contra Deus, pode falar contra Jesus, falar qualquer coisa, falar mal, vai se perdoar, se arrepender. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, que é Jesus, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Aí você me pergunta, mas pastor, esse negócio está sério? Eu falei, está mais do que você pensa. Falou mal contra Deus, Jesus intercede, é perdoado. Falou contra o Pai. Falou mal de Jesus, o Espírito Santo intercede, está perdoado. Mas e se falar mal do Espírito Santo? Quem vai interceder? Você sabe que o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que me convence que eu errei. Ele é um censor. Quem sabe o que é um censor? É que apita quando alguma coisa não está bem. O painel do carro acendeu uma luz vermelha, deu um brito, pi, pi, pi. Quando você assenta no carro, o seu cinto de segurança começa a apitar, pi, pi, pi. Você fala, que troço chato. Chato não, segurança, porque se acontecer um acidente, aí não é a polícia, não, eu não uso cinto por causa de polícia, eu uso cinto por causa de segurança. Esse negócio de capacete por causa da polícia, não, o capacete é porque você cair, você vai quebrar a cabeça. Entendeu? Uma vez, desculpa aí, mas uma vez eu estava em São Paulo, o irmão foi me levar no aeroporto, eu falei, cadê o cinto aqui atrás aqui? Ele falou, não, aí atrás não precisa não, porque aqui não tem polícia não. Eu falei, não, mas eu não uso cinto por causa de polícia não, irmão. Ô pastor, desculpa, 1-0 para o senhor. É verdade, entendeu? Então o Espírito Santo é aquele apitozinho que está dizendo, pi, 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 tem alguma coisa errada. Isso olha aqui para mim, você precisa de ouvir isso aqui. Você já vai dar um passo para o pecado, envolver com o mundo. O Espírito Santo não faz isso. Aí você sente um temorzinho, a pouco ameaça de novo. O Espírito Santo não faz isso, não ultrapassa o limite. A vida é feita de limites. Aí quando você tem o temor, você fala, não, Senhor, eu não vou fazer. Obrigado, Espírito Santo. Não pequei. Aleluia. Mas aí o Espírito Santo fala hoje, você insiste. O Espírito Santo fala depois, você insiste. Daí a pouco você começa a fazer de uma forma que você nem sente mais. A mente cauterizou. Continua na prática da mesma coisa e a mente cauterizou. Não sente mais. Perdeu a sensibilidade. A pessoa perdeu o sentimento das emoções, porque peca hoje, peca amanhã, vai insistindo contra a voz do Espírito Santo. Entendeu como? Quem não entendeu até agora? Então isso é blasfemar? Não, isso pode levar a pessoa a nunca mais ser perdoada, porque uma vez que você insiste, que a pessoa insiste no mesmo pecado, o Espírito Santo fala hoje, fala amanhã, fala depois, e a pessoa continua com o coração endurecido, pode chegar o momento que o Espírito Santo vai dizer, realmente não quer. É de arrepiar isso. Mas pastor,
Então, por que Jesus falou ali blasfemar, falar mal? Por exemplo, a pessoa está falando em línguas espirituais e alguém disse assim: é o diabo que está falando. É um perigo. Eu, há muitos anos atrás, contava umas piadinhas sobre o camarada que foi renovado e falava, ripa lá para trás, não sei o que balamacia. Irmãos, eu me converti, eu não brinco com essas coisas. Negócio de língua espiritual, de renovação, de não sei, eu não brinco com essas coisas. E outra coisa, atribuir ao Espírito Santo aquilo que atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Dizer isso aí é o diabo. Irmãos, é um pecado imperdoável. Deixa eu ler para você aqui, baseado em textos bíblicos, agora que eu quero que você redobre a sua atenção, que eu vi que vocês estão com o zoinho mais regalado agora. Eu não sou bobo não, eu sei quando as pessoas estão entendendo e estão preocupadas em compreender. Olha aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição consciente a rejeição consciente da verdade. Atribuir ao mal o que é claramente obra de Deus e ignorar a atuação evidente do Espírito Santo. Segundo, persistência no pecado da incredulidade. Irmãos, morar na garagem não me transforma num carro. Frequentar a igreja não me transforma num salvo. Se eu não abrir o espaço do meu coração para deixar a ação do Espírito Santo agir. Oh, irmãos, que haja um temor no nosso coração esta noite e você possa dizer: não me deixe pecar contra o Senhor Espírito Santo. Aí vem a seguinte pergunta, que eu já atendi no gabinete pastoral, não é uma pessoa só não, são várias pessoas, dizendo: pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim, pastor. O que foi, irmão? Eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, pastor. Eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, pastor. Ora por mim, ora por mim. Já me dá um alívio na hora. Eu sei que não pecou. Se ele está arrependido, querendo perdão e pedindo misericórdia, é sinal que há um temor no coração dele, porque ninguém viria pedir perdão. Já aliviou agora, não foi? Você já teve medo de pecar contra o Espírito Santo, né? Se você sentiu que tem desejo de reconciliar, de pedir perdão, de consertar, é porque o Espírito Santo não desistiu de você. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra de Deus para muita gente aqui essa noite: não insista de forma consciente na prática do pecado, porque pode levar à blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí você me perguntaria: mas pastor, olha que coisa séria, por que é que a pessoa nunca vai ser perdoada? O Espírito Santo, então, ele é mais forte do que o Pai, do que o Filho? Não, irmão. É porque o único que convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Se ele saiu, não haverá mais quem o convença. Os irmãos entenderam? Amém, irmão? Alguma dúvida? Ou quer perguntar alguma coisa aqui sobre isso? Aí a gente vai caminhar já para terminar, porque agora falta 8 minutos para as 9 horas. Esse Espírito Santo de Deus, assim como ele pode entristecer, ele também pode se alegrar. Bom, Moisés está fazendo uma pergunta. Por exemplo, Deus mandou uma pessoa para fazer uma obra. E a pessoa resistiu e está perguntando se pode levar à prática da blasfêmia. Eu creio que não. Ele pode sofrer consequências de não receber a bênção que ele poderia receber. Mas essa rejeição é a rejeição de que a voz do Espírito Santo fala que a pessoa precisa se santificar e ele não santifica, ele continua na prática do pecado. Entendeu como? Sim. 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 O pastor Alexandre fez. Uma das características do Espírito Santo é que ele é o quê? Ele é o consolador, o paráclitos, isto é, ele é o advogado, ele é o defensor. Só que ele não pega causa para defender mentira não, tá, filho?
Pode ser que tenha tem muito advogado sério, Deus me guarde, longe de mim falar. Mas tem hora que o advogado tirar um camarada da cadeia, o sujeito às vezes, o próprio réu conta uma história mirabolante, o advogado acredita e defende em cima do que ele está falando. Mas eu tenho uma notícia para você esta noite: o Espírito Santo não vai defender aqui quem não está com a verdade, não. Senhor, tu sabes que é assim, o Senhor conhece o meu coração. Senhor, quem pecou foi eu, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aí sim. Você já pensou o Espírito Santo olhando e alegrando também? É desse jeito que eu te quero, filho. É me adorando, é vida santa. Aleluia. Ô moça, o dia que vocês, quem está namorando aqui, se o namorado de vocês não respeitar o corpo de vocês, quiser tocar em vocês em partes que não deve, repreenda. Porque se ele não respeita o seu corpo, ele não respeita o Espírito Santo. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é uma noite muito linda isso aqui, que a gente está aprendendo muito. Aleluia. Agora deixa eu dizer para você que a coisa mais que me encanta nessa pessoa do Espírito Santo é quando ele tem prazer de nos direcionar. Quando a gente está para tomar uma decisão que não é a vontade de Deus, você fica em paz no seu coração? Dá uma aflição, não dá? Amém? Sabe o que é isso? Pode ser o Espírito Santo dizendo: ó, não é isso que eu quero. Porque a paz é o árbitro no nosso coração. A paz é o árbitro no nosso coração. O que é árbitro? É o juiz. Se você está em paz com a determinada decisão que você está tomando, pode ser o Espírito Santo dizendo: é isso aí que eu quero de você. Eu quero dizer para os irmãos que eu não mergulhei nem 10 centímetros na profundidade desse assunto. Eu estou ainda molhando a sola do pé ainda, não tampou nem o peito do pé nesse assunto. Mas deixa eu dizer algumas coisinhas para eu concluir, com 3 minutos. Nomes do Espírito Santo na Bíblia: Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de adoção, Espírito da verdade, Espírito de vida, Espírito de paz, Espírito de santificação. Preciso terminar, mas gostaria de lhe dizer: em Gênesis ele esteve presente na criação, no ministério de Jesus ele esteve presente, aleluia. No ministério da igreja primitiva ele esteve presente. Jesus voltou, e eu tenho experiência com ele esta noite, que ele continua com a igreja. Tem alguém que sente isso aqui, que ele está... Vou falar mais 2 coisas e termino. Você sabia que o Espírito Santo é capaz de transportar uma pessoa de um lugar para o outro, sim ou não? Está na Bíblia isso? Coloca para mim Atos capítulo de número 8, versículo de número... Atos 8, versículo de número 38, está escrito assim, 38 e 39. Quem está comigo, diga amém. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco e o... O que está escrito no 39? E quando saíram da água... Não, irmão, lê comigo aí, pelo amor de Deus. E quando saíram da água, o que aconteceu? O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso o eunuco seguiu o caminho. O Filipe acabou de batizar, o Espírito Santo pegou ele, ó. Daí a pouco ele se achou onde? Alguém lembra? Em Azoto. Se achou lá. Tinha uma vontade, irmão. E outra coisa, sabe o que vai acontecer com a igreja? Eu tenho uma notícia para você. Se hoje, então tem hora que você vai fazer uma viagem, tem 1000 quilômetros na frente, ô Espírito Santo, não vai poder fazer não, só se for um caso muito, tiver precisão mesmo, ele tem poder. Mas eu tenho uma notícia para você: na hora que a trombeta soar, assim como ele arrebatou Enoque, é o Espírito Santo que vai levar
a igreja. Tem um monte de mãozinha levantada. Tem gente que não entende, não tem, mas um monte de mãozinha levantada comigo assim, olha. Aleluia. O Espírito Santo vai pegar a igreja e vai levar ela a encontrar com o noivo. Fala para os dois crentes aí. Fala assim: eu quero te encontrar lá no céu. Quem está feliz com esta pessoa gloriosa que é o Espírito Santo aqui esta noite? Se você lê o livro de Romanos, capítulo de número 8, não vou ler nem vou falar. Se você lê o livro de Romanos, capítulo de número 8, você vai descobrir a presença do Espírito Santo por 19 vezes. Romanos 8, só o capítulo 8, em 39 versículos, menciona a pessoa do Espírito Santo 19 vezes. E o primeiro versículo diz assim: portanto, agora. Portanto, vamos ler comigo, 1, 2, 3. Portanto, fica de pé comigo para a gente ler. Portanto, vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia.